Nesse episódio 4, eu vou mostrar para você as ferramentas essenciais que você precisa aprender e desenvolver para fazer um trabalho de excelência como assistente financeiro virtual. E por que eu defendo tanto a usabilidade de ferramenta? Baseado em 3 pilares que eu mais falo de benefícios sobre assistência financeira virtual, que é o quê? Trazer liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. Então, a partir do momento em que você utiliza os recursos, as ferramentas digitais, online que existem no mercado, você vai conseguir trazer um trabalho com excelência, um trabalho com agilidade, um trabalho com padronização e um acesso às informações de qualquer lugar do mundo. Então, todas as ferramentas que eu vou trazer para você aqui nesse episódio são focados e direcionados para que você use de qualquer lugar que você esteja, tanto pelo celular quanto pelo computador. Então, vem comigo aqui. Das 3 ferramentas iniciais que eu preciso trazer aqui, eu vou dar um destaque para as ferramentas de gestão de tarefa. Monitorar as tarefas do seu dia a dia, do operacional financeiro, é primordial para você ter uma entrega de qualidade e agilidade. Então, contar com uma ferramenta para fazer a gestão do início, do meio e do fim das rotinas e diárias e as tarefas que você tem vai te ajudar a ganhar tempo, tá? Então, as ferramentas que você pode utilizar hoje para fazer gestão de tarefas ferramenta como o Trello, o Asana, a Play BPO, tá? Então, elas são ferramentas de tarefas diárias. O que seriam essas ferramentas e usabilidade para controlar as tarefas diárias? A gente está trazendo aqui que assistência financeira virtual, você vai ter mais de um cliente. Então, hoje, você pode estar trabalhando num CLT, ou já trabalhou num CLT, que você fala assim, nossa, eu lembrava de tudo, né? Eu lembrava do CNPJ, eu lembrava das senhas, eu lembrava de tudo. Mas porque você trabalhava numa única empresa e repetia aquelas informações constantemente. Aqui a gente está falando que você vai trabalhar com várias pequenas empresas, vários clientes. Com isso, uma hora a sua memória pode falhar. E no seu trabalho, como assistente financeiro virtual, a sua memória não pode falhar. Então, para você não contar com a sua memória, a gente conta com as ferramentas de gestão de tarefa para lembrar o que você precisa fazer de cada cliente. Então, aqui você pode definir uma dessas opções como a sua ferramenta de iniciação do controle de gestão de tarefas, tá? Então, você vai lá e precisa saber quais as rotinas que eu preciso fazer do cliente 1, quais as rotinas que eu preciso fazer do cliente 2, quais as rotinas eu preciso fazer do cliente 3. E você vai configurar cada rotina e cada tarefa, né, de cada cliente. Quando você for começar o seu dia a dia de trabalho, você vai lá e vai entrar na ferramenta e deixa eu ver, cliente 1, o que eu preciso fazer desse cliente 1 hoje? Opa, quais são os acessos desse cliente 1? Deixa eu dar uma olhada aqui na ferramenta, quais são os acessos, logins, senhas, links de acesso e tudo mais. Então, é muito importante, primordial para que você entregue um serviço de qualidade, é usar um sistema de gestão de tarefa. A segunda ferramenta que eu trago aqui para você, que é muito essencial, para quê? Para que você trabalhe os 3 pilares aí da liberdade, liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira, tá? Ter liberdade é conseguir acessar o que você precisa acessar de qualquer lugar que você esteja. Então, para isso, você precisa contar com essa segunda ferramenta aqui, que são ferramentas de armazenamento em nuvem, que consiste no ato de armazenar documentos e arquivos em um HD externo, fora da sua máquina, né? Fora do seu computador. Então, vamos supor, você tem um notebook que você salva tudo ali no seu arquivos e programas, ou que você salva ali na pastinha de documentos, ou que você salva na sua área de trabalho. Mas vamos supor que seu computador pife por algum motivo qualquer. Ou vamos supor que você resolveu dar uma saidinha e visitar alguém, mas calhou de você dormir nesse alguém, porque ficou tarde demais. E no dia seguinte, você recebeu uma demanda muito importante que você precisava talvez acessar. E aí, o que você poderia fazer? De qualquer computador,
Se você tiver o armazenamento dos dados em nuvem, em qualquer computador você consegue acessar e pegar a informação que seu cliente está querendo, que seu cliente está precisando. Tá? E consegue repassar para esse cliente, até mesmo pelo celular. Então, armazenar os seus arquivos em nuvem vai te permitir acessar as informações que você precisa de qualquer lugar que você esteja, seja no seu celular, seja pelo computador qualquer que você esteja, tá? Então, é um armazenamento que não fica no seu computador, não fica ali local, você consegue acessar de qualquer lugar, tá bom? Então, algumas das opções dessas ferramentas de armazenamento de nuvem que existem hoje. Valéria, é uma ferramenta paga, uma ferramenta gratuita. A maioria deles tem uma quantidade de arquivamento gratuito, mas depois que você atinge aquela quantidade, vem a necessidade de você comprar mais espaço, tá? Mas até isso acontecer, nossa senhora, vai ó, muito tempo pela frente aí, muito arquivo anexado para chegar nessa necessidade, tá bom? Então a gente tem aqui como Google Drive, Dropbox, OneDrive e iCloud Drive. A única coisa do iCloud Drive é que geralmente o compartilhamento do iCloud é só entre iCloud para iCloud, tá? Os outros é bem fácil de você compartilhar arquivos, colocar acesso restrito ou colocar acesso aberto, tá? Então, tem umas configurações por trás aqui desse armazenamento de nuvem que você pode fazer para inibir ou para liberar o acesso de mais pessoas para esses arquivos. Então, você pode compartilhar os arquivos de forma virtual através de um desses sistemas aqui, de uma dessas ferramentas com o seu cliente, para facilitar a sua vida e para facilitar a vida do cliente também. E a nossa terceira ferramenta que aí, gente, esse aqui é mais do que primordial, essencial e obrigatório para quem me acompanha, para quem sabe o quanto eu defendo essa ferramenta. Sistema de gestão financeira online. Dá para fazer o controle financeiro em planilhas? Dá. Porém, se você quer crescer, se você quer chegar a um faturamento de R$ 5.000 como assistente financeiro virtual, a planilha vai te limitar, a planilha vai te demandar tempo. E a planilha vai te dificultar em alguma gestão de informação, ok? Quando você traz para a ferramenta de gestão financeira online, você tem um controle financeiro na palma da tua mão, que você acessa facilmente pelo celular ou pelo computador, tá? É uma ferramenta que te traz agilidade e padronização das informações e que serve para todo tipo de cliente. E ele já te direciona para você agir certo, para você colocar as informações certas e para você já obter relatórios e gráficos de forma mais clara, mais rápida e mais visual. Coisa que numa planilha, ou você tem que investir um tempo, em gastar um tempo para você desenvolver uma planilha, ou buscar planilhas aí na internet, comprar planilhas, e muitas das vezes ela não vai ser 100% necessário e usual para aquele tipo de cliente, para aquele segmento. Já no sistema, você consegue utilizar todos os recursos adaptados a vários segmentos, focado na gestão financeira, não na gestão da empresa, ok? Então, uma das várias ferramentas que eu informo aqui, né, que existem no mercado, exemplos, Meu Dinheiro Web, Conta Azul, Nimble, Nibo, Bling e entre outras, tá? Mas, como eu gosto do mostrar como que faz, né? Eu quero te convidar aqui para vir para uma prática comigo, visual, de como é um controle financeiro num sistema de gestão financeira online. Segue aqui. Das ferramentas que eu mostrei de opções para vocês aqui, eu escolhi demonstrar a ferramenta chamada Meu Dinheiro Web. Tá? Então, se você quiser, você consegue acessar, você consegue ver aqui detalhes dos planos. Tem desde plano gratuito, tá? Que é limitado. Então, esse é um ponto importantíssimo que vocês têm que se atentar. A maioria dos sistemas de gestão financeira online que existe no mercado
tem uma versão gratuita, mas tudo que é gratuito é limitado. Então, pode ser que tenha algumas funcionalidades que a gente não consiga utilizar nesse contexto gratuito, tá? E esse exemplo aqui de ferramenta, a gente pode ver que tem valores bem acessíveis. Então, lembrando que aqui é um exemplo de ferramenta, a gente só tem que aprofundar detalhes do como. Será que essa ferramenta atende para esse cliente que eu estou fechando? Aí você precisa aprofundar dentro da minha formação do PAF, do Profissão Assistente Financeiro Virtual. Aqui nessa minissérie, eu não consigo te trazer tanto nível de detalhe, tanto aprofundamento, tanta clareza e tanta prática, tá bom? Como o próprio nome diz, minissérie. Mas vamos dar continuidade, que o importante aqui é um ponto de ação que você já consiga colocar aí para praticar. Então, trazendo aqui para o sistema de gestão financeira online, Meu Dinheiro Web, que eu peguei aqui de exemplo para trazer a prática do sistema, tá? Para você, para o dia a dia, o que a gente olha no contexto geral aqui? Ele me mostra de cara um controle do saldo do caixa, da conta bancária do meu cliente. Ele já consegue trazer para mim aqui uma listagem de contas que eu tenho a pagar. Deixa eu ver se tem algum mês de exemplo aqui. Aqui não tem configurado, mas eu consigo olhar aqui uma gestão, né, de contas a pagar. Quais são as contas que eu tenho para pagar na próxima semana? Consigo olhar aqui também o contas que eu tenho a receber. Então, eu tenho, acho que um exemplo aqui, ó, em setembro, tem X valores a receber no dia 10 do cliente X, dia 10 do cliente Y, né? Consigo visualizar aqui também o resultado do mês. Então, como que fechou o meu mês de agosto? Um total de receita de tanto, com um total de despesa de tanto, tendo um resultado financeiro de caixa de tanto. Quais foram as despesas por categoria daquele mês? Então, as despesas fixas foram em torno de 17, as despesas variáveis em torno de 5 mil. E quais foram as receitas do mês? As receitas com curso foi de tanto, as receitas de mentoria foi de tanto, as receitas de serviços de AFV foi de tanto. Então, dentro dessa ferramenta, lembra que eu falei da agilidade, da entrega, da qualidade da informação? Compilando as informações financeiras do seu cliente, né? Tudo que ele pagou e tudo que ele recebeu, ou tudo que ele ainda vai pagar e tudo que ele ainda vai receber, na palma da sua mão, você consegue mostrar uma clareza de informação para o seu cliente, tá? E essa ferramenta, ela é muito simples, ela é muito fácil, ela é muito ágil de utilizar. Precisa ser feito umas configurações iniciais, precisa fazer ali, né, as configurações de categoria, centro de custo, né? Informações que são informações de clareza para o seu cliente e para você, quanto assistente financeiro virtual dele, para entregar as informações mais adequadas, né? Então, existe uma configuração inicial que você precisa preparar a plataforma, você precisa preparar a ferramenta para atender a necessidade do cliente. Então, você precisa fazer umas configurações iniciais para que o sistema comece a dar as informações assim como eu estou mostrando para você, tá? E a partir daqui, você vai fazendo o quê? Os lançamentos de cada despesa, o lançamento de cada receita dentro das contas bancárias que o seu cliente tem, e você vai fazendo aqui o quê? Conciliação de saldo. Então, esse saldo que vem aqui na ferramenta é o saldo que tem que bater com o extrato bancário do seu cliente. Então, a ferramenta de gestão financeira online, ele é necessário para que você transcreva, né? Traga o extrato bancário para cá, para que você organize as informações para trazer uma visão clara, uma visão limpa para o teu cliente, de aonde está o esforço e aonde está o exagero dele na usabilidade financeira do dia a dia do negócio dele, tá? Perceberam isso? A importância da ferramenta? Então, peguem isso para você. Se você hoje ainda usa planilha, quer continuar utilizando?
Não tem problema, pode continuar. O que eu quero que você avalie é a forma como você está fazendo esse trabalho, usando a planilha que você está trazendo essa clareza para o cliente? Vai trazer uma agilidade de informação para você? Tem acesso a relatórios tão rápidos e tão fáceis como esses aqui? Você consegue mostrar para o seu cliente uma visão tão clara, tão rápida e tão usual como essa? Se sim, continua na sua planilha. Vou te fazer mais uma pergunta para você avaliar. Você consegue atender quantos clientes gastando o tempo que você gasta hoje utilizando uma planilha? Então, fica mais um ponto de alerta, que utilizando o sistema de gestão financeira, você consegue fazer mais clientes. Por quê? Porque isso aqui é ágil. Você consegue importar informação, você já consegue programar informações para frente. Então, você traz a agilidade que muitas das vezes uma planilha você não tem. Beleza? Perceberam só como as ferramentas vão te trazer os itens mais importantes de uma entrega, de um serviço, de um crescimento da sua profissão? Porque eles trazem agilidade no teu dia a dia. E uma pergunta que vocês mais me fazem aqui é: Valéria, eu preciso pagar essas ferramentas? Eu preciso contratar essas ferramentas? Bom, na opção 1, da ferramenta de gestão de tarefas, quando você estiver começando com o seu primeiro, com o seu segundo cliente, dá para você utilizar as ferramentas gratuitas. Talvez inicialmente você tenha um pouco mais de trabalho para configurar, para estruturar, né, para transcrever a sua visão e a sua rotina dos seus clientes naqueles sistemas. Mas depois que você vai evoluindo, sim, tem ferramentas ali que são pagas, que são mais específicas para você fazer a gestão de tarefas do seu cliente, ok? Já no segunda ferramenta que eu te mostrei, que é o gestão de armazenamento de arquivos em nuvem, falei lá antes aqui no episódio. Você tem uma quantidade de arquivos de armazenamento gratuito, mas que depois você vai precisar pagar. E quem paga isso é você, porque é você que está armazenando esses dados, é você que está fazendo a gestão desses dados ali, e é importante para você entregar um bom trabalho. Então, sim, é um custo que futuramente, bem futuramente, você, né, quanto dono do seu negócio, você iria arcar. Agora, no caso do sistema de gestão financeira online, eu defendo que quem paga a ferramenta é o seu cliente e não você. Por quê? Porque é um serviço agregado. O seu serviço não é o sistema. O seu serviço é operacionalizar as informações do cliente. No momento em que talvez o seu cliente não queira mais o seu serviço, ele pode dar continuidade nas atividades no sistema, e o sistema está com as informações dele. Os dados são dele. Então, por isso que é importante o cadastro, a compra, a anuidade ser feita por ele. Você é um operacional, você é uma pessoa que organiza e faz a mágica com os números dele. Mas na hora que ele não te quiser mais, ele continua tendo a organização feita, ele continua tendo os números dele, ele continua tendo uma ferramenta que ele pode alimentar e dar continuidade. Ou ele ou outra pessoa que ele queira que alimente isso. Então, eu sou extremamente defensora de que esse investimento é feito pelo seu cliente. Uma segunda pergunta que chega muito aqui para mim. Valéria, eu contratei o sistema. Eu posso colocar quantos clientes eu quiser nesse sistema? A resposta aqui é: não é assim que funciona. Você não contrata um sistema único e coloca todos os clientes nesse sistema. Como que funciona esse seu trabalho? Você define qual a ferramenta você quer trabalhar. Então, você se posiciona em que você trabalha com a ferramenta X. Trazendo pelo exemplo, como eu usei na prática, o meu dinheiro web. Você posicionou com isso? Agora, cada cliente vai comprar a assinatura dele. Por quê? Porque quando você acessa o cliente, você tem que acessar por cliente.
Você não consegue fazer uma conciliação bancária, importar um arquivo de OFX, importar o extrato, né, e ter todos os clientes na mesma base. São bases diferentes, são acessos diferentes. Você escolhe a ferramenta que você quer trabalhar, mas você tem que ter o acesso de cada cliente separado. Então, você vai lá, loga no cliente 1, faz as atividades que você precisa fazer no cliente 1. Sai do cliente 1, loga no cliente 2. Faz as atividades que você tem que fazer do cliente 2, tá? Então, esse é um ponto de esclarecimento muito importante. Você não contrata uma ferramenta única e você joga todos os clientes ali. Não, você decide trabalhar com uma ferramenta única, mas cada cliente compra a sua assinatura de acesso. Ficou claro isso? Se não ficou, você pode colocar a sua dúvida embaixo do nosso vídeo aqui, que a gente traz mais esclarecimentos sobre isso, tá bom? Então, aguarde, que estamos indo ali para o nosso episódio 5. E se você chegou aqui até aqui e acompanhou até aqui, é porque eu acredito que esteja valendo a pena, não é mesmo? Então, te aguardo no nosso próximo episódio.